esta deve ser uma pergunta e ela precisa de uma resposta. Por que Jesus ainda não veio? Por que Jesus aparentemente ele está demorando? Nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos ver aqui um aspecto da vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Aqui fala das 3 mensagens angélicas. No verso 14. Verso 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de um homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Com essa visão que nós já estudamos aqui algumas semanas atrás, na escola sabatina, no trimestre passado, uma das coisas que nós temos aqui, que Jesus ainda não voltou, é que a seara, ela ainda não está amadurecida. Então nós temos que ter essa visão, que Jesus Cristo, ele só volta aqui assim que o grão estiver amadurecido e pronto para ir para o celeiro. Então essa é a visão, e enquanto isto não acontece, Jesus ele não virá. Quando nós olhamos, irmãos, essa questão do grão amadurecido, da seara amadurecida, nós temos que entender isto e recapitular que nós já sabemos, estudamos aqui em outras ocasiões, que o Espírito de Profecia vai falar para nós o seguinte: o amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Tá? Devemos ser completamente à semelhança de Cristo. Então ela fala de 3 coisas aqui. Na realidade, ela está dizendo para nós o que é esse grão amadurecido, o que é essa seara amadurecida. Então o que Deus tem em vista é terminar a sua obra de graça no ser humano, a obra na alma, e isto se dá pelo poder do Espírito Santo, e ela também chama isto a restauração à imagem de Deus. E em outro sentido também ela coloca numa outra linguagem, ser transformados completamente, devemos ser a semelhança de Cristo. Então, semelhança de Cristo, restauração da imagem e amadurecimento do grão, é o que ela está dizendo para nós aqui nessa noite, é o que está faltando para nós. E todos nós aqui, ou a maioria de nós, sabemos que isso vai se dar como? Através do Espírito Santo, de uma linguagem que nós chamamos, ou a palavra de Deus chama, chuva serôdia. Então a chuva serôdia, ela vem com essa finalidade aqui. Então quando ela cai, a última chuva que cai sobre o cereal, ela cai para preparar o grão para a colheita. Nós não encontramos a chuva serôdia, mas nós encontramos lá em Marcos a sequência natural do mundo da agricultura. Então, Marcos capítulo 4, nós encontramos essa sequência que é bem vista
de uma forma muito simples no mundo natural, e assim como é no mundo natural, é também no mundo espiritual. Marcos, capítulo 4, e o verso 28. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, quer dizer, o broto, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, o momento da colheita é quando a última chuva cai, e ela cai preparando o grão para ser levado para o celeiro. E se a primeira pergunta ela está inserida nesse contexto da chuva serôdia, e a segunda pergunta que nós precisamos fazer: por que a chuva serôdia ainda não caiu? E aqui nós temos uma série de fatores que nós precisamos estudar dia após dia para nós entendermos por que a chuva serôdia ainda não caiu. No entanto, nessa noite nós vamos estudar apenas um detalhe. Tá? Não vamos dizer que com esse detalhe é o suficiente, tá? Mas nós vamos concentrar aqui em apenas um detalhe, já que o assunto é por que a chuva serôdia ainda não caiu, leva assim realmente a vários assuntos, mas nós vamos concentrar aqui num assunto só nesta noite. Dentro desse assunto, nós encontramos uma ordenança de Deus, e essa ordenança está no livro de Zacarias, no capítulo 10 e no verso 1. Zacarias, ele coloca para nós a questão da chuva serôdia no contexto de um direcionamento divino. Verso 1, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Então aqui vem a exortação, vem aqui o imperativo de Deus: pede. Então a chuva serôdia, ela virá em resposta a um pedido da igreja. Então há vários fatores os quais estão relacionados com a chuva serôdia, voltamos a repetir. Mas nessa noite nós vamos ficar somente nesse pedido aqui, tá? Ou melhor, nesse item aqui. Pede ao Senhor chuva, e aqui existe a expressão tempo, a época, a estação da chuva serôdia. E quando se fala da chuva serôdia, nós temos que entender que no contexto de 1844 para cá, na mensagem do terceiro anjo, na última advertência que Deus dá ao mundo, portanto, o tempo da chuva serôdia. Então, de 1844 para cá, já são 179 anos, e aí nós podemos dizer que já são 179 anos de estiagem. E até certo ponto nós acostumamos a viver sem essa chuva. Tá? Mas o que Deus mais fala nesses últimos dias, o que Deus mais quer falar com o seu povo nos últimos dias é da chuva serôdia. Às vezes nós damos uma escorregada e concentramos mais no decreto dominical. Mas o que Deus mais tem na sua agenda, o que Ele mais almeja é isso aqui. Mas pastor, e a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho vai ter o seu impulso, vamos ter assim, o seu apogeu, quando a chuva serôdia cai, e além dela realizar esta obra
de aperfeiçoar a imagem de Deus no homem, ela também tem a missão de fortalecer a mensagem do terceiro anjo para que esta seja soada no alto amor. Então, Deus está dizendo para nós nessa noite aqui que o maior interesse dele, o que ele mais tem na sua agenda de interessante para nós, para o momento final agora da história desse mundo, é a chuva serôdia. E vem a ordenança aqui, né? Pede ao Senhor tempo da chuva serôdia. E nós queremos aqui fazer uma reflexão numa das parábolas que Jesus mencionou sobre a questão da oração. Então abra aí a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. E aí nós vamos ler essa parábola agora. Ela é uma parábola que ela tem um sentido para todas as épocas, mas nós vamos ver e vamos olhar essa parábola na ótica da chuva serôdia, na visão da chuva serôdia. Então, Lucas, capítulo 11, e a partir do verso 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. Então vamos lá, vamos mentalizar isso aqui, vamos memorizar isso aqui. Um amigo que chega pedindo para que o amigo possa providenciar para ele ali um tipo de alimento. E aí ele vai a um outro amigo, e ao buscar esse outro amigo, ele vai dizer: meu amigo, eu preciso da sua ajuda. Chegou lá em casa um amigo, e ele está precisando se alimentar, e eu preciso de 3 pães. Interessante aqui que é o tempo que este amigo vai procurar o outro amigo. Que horas da noite? Meia-noite. Tá? Nada na palavra de Deus está por acaso. Nada na palavra de Deus tem, vamos dizer assim, não tem um sentido, e um sentido bem abrangente. Então, a questão aqui é meia-noite. Quando se fala dessa questão de meia-noite, esse homem vai então em busca do seu outro amigo para buscar o alimento. E aí vejam bem, e é interessante que ele vai buscar o quê? 3 pães. Então nós vamos memorizar aqui algumas coisas da parábola. Meia-noite, o amigo, e vamos também ter esse conceito aqui sobre os 3 pães. Quando nós encontramos isso, irmãos, e o outro lhe responda lá de dentro dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus amigos comigo, os meus filhos comigo também já estão deitados. Tá? Então ele vai em busca do seu amigo, bate lá e diz: meu amigo, eu preciso da sua ajuda. Chegou alguém lá em casa meia-noite e eu vim aqui buscar 3 pães, me empresta 3 pães. E o seu amigo lá de dentro responde: olha, não posso te atender. Os meus filhos já estão deitados, já é tarde da noite, vamos assim dizer. Não me importunes. Não posso levantar para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe será dado tudo o que tiver necessidade. Vamos aqui
abranger já a parábola. Imagino que a maioria de vocês estudaram bastante essa parábola. Essa questão da meia-noite. Vamos primeiro analisar essa questão da meia-noite. Aqui é o Evangelho de Lucas, Jesus contando a parábola e ele mencionando aqui a questão da meia-noite. A meia-noite também aparece na parábola de onde? Das virgens. Então, nas 10 virgens aparece o termo meia-noite, a hora mais escura da noite, que não é hora de casamento, e as virgens elas acordam com um grito ali, aí vem o noivo. Quando nós encontramos aqui na parábola de Lucas, também aqui é o termo meia-noite. Como que o Espírito Vicia define para nós essa questão da meia-noite? Ela fala o seguinte: a grande apostasia se desenvolverá em trevas tão densas como as da meia-noite, impenetráveis como a intensa escuridão. Quando ela fala de a grande apostasia, ela não está falando da apostasia interna da igreja, na igreja adventista. Ela está falando da apostasia do mundo protestante. E quando esta apostasia do mundo protestante acontecer, é a evidência da imagem da besta. A imagem da besta, ela está relacionada com esta grande apostasia das professas igrejas ditas do movimento da Reforma Protestante. Então é um período mais escuro. E quando nós encontramos na parábola do amigo que recebeu um amigo em sua casa e que vai em busca de um outro amigo, e aí o que acontece? A questão está à meia-noite. Então, no momento, veja bem aqui o que ela vai dizer. Para o povo de Deus será uma noite de prova, noite de lamentação por causa da palavra de Deus. Mas nesta noite de trevas brilhará a luz de Deus. Chuva serôdia. Amém. E aí o que acontece? Então, irmãos, o tempo da chuva serôdia, a palavra de Deus está dizendo para nós que é o tempo que vai de 1854 até, vamos dizer assim, o alto clamor, quando a chuva serôdia cai sobre o povo de Deus. E essa questão da hora. Então, à medida em que as trevas vão se avolumando e vão se tornando cada vez mais densas, como as trevas da meia-noite, vai ser o momento de Deus manifestar a luz da sua glória a este mundo. Dentro desse contexto, irmãos, meia-noite também vai ser a hora do povo de Deus estar batendo como nunca. Senhor, nós precisamos de 3 pães. Mas ainda sobre a questão dos 3 pães, antes de chegar na questão dos 3 pães, vamos usar aqui essa expressão, vamos entender essa expressão amigo. Observe aqui que um amigo buscando um outro amigo. Quem é este amigo que está, vamos dizer lá, dizendo que os filhos estão deitados, não me importunes, não posso dar. E a palavra diz que se ele não der, porque o outro é o seu amigo, ele vai dar por importunação. Quem é esse amigo? Esse amigo é Deus. Tá? E aí acontece, e a irmã White fala que é uma parábola que está apresentando o caráter de Deus por contraste. E Deus ele quer ser importunado. Outra questão aqui, a questão de amigo. Abre aí em João capítulo 15 e o verso 14. Nós encontramos o que em João capítulo 15 e o verso 14. Talvez vocês conheçam o texto de cor, né? Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Tá? Vós sois meus amigos se fazer o que eu vos mando.
Então veja bem, a chuva serôdia virá em cima de um pedido e em cima de um povo obediente. Atos 5,32 que diz lá que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Então, a obediência, tá, faz com que nós sejamos amigos de Deus. E batendo na porta, nós vamos importunar a Deus, e Deus então, Ele vai dizer o seguinte para nós, né? Não me importunes. Deus quer ser importunado? Sim. Sim ou não? Sim. Temos nós importunado a Deus? Temos nós, o nosso pensamento tem se absorvido muito sobre as questões da chuva serôdia. Irmãos, vejam bem, dentro desse aspecto, Jesus ele continua colocando a parábola e colocando agora a resposta que Deus quer que nós tenhamos nos altos céus. Então vamos voltar ao livro de Lucas, no capítulo 11, e vamos entender esse momento final. Lucas 11. E aí vamos recapitular aqui o verso 8. Digo-vos que, se não se levantar para dá-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo que tiver necessidade. Por que 3 pães? 3. Traz a ideia para nós de quê? Aquele Espírito Santo, Trindade. O Deus triuno. Quando Deus der a plenitude do Espírito Santo, Deus estará dando a si mesmo na pessoa do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus já deu a si mesmo na pessoa do seu Filho na cruz. Agora Deus quer dar a si mesmo na pessoa do Espírito Santo na plenitude. Amém. E quando Deus der a si mesmo na pessoa do Espírito Santo, vai cumprir aquilo que nós estamos estudando no livro de Efésios, né? Paulo está orando para que ele tome o nome de toda a família que há no céu e na terra, para que seja tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, isto é o maior privilégio, o auge da vida cristã, é ser tomado toda a plenitude de Deus. Este evento, ele é tão significativo como o evento da vinda de Cristo. E aí o que acontece? Então, quando a chuva serôdia, quando nós somos tomados de toda a plenitude de Deus, né, significa o quê? Que o sentido dos 3 pães estão na nossa vida. Né? Esse número 3, ele dá a ideia de unidade, ele dá a ideia de plenitude, ele dá a ideia de um evento marcante. Por exemplo, Jesus ficou 3 dias, Jonas ficou 3 dias. Então, o número 3 ele tem muito sentido na palavra de Deus. Então, quando nós encontramos que quando esses 3 pães na pessoa do Espírito Santo, nós vamos estar recebendo Deus em nossa alma. O Deus triuno fará morada em nós mediante a presença do Espírito Santo. Amém. É o que Deus mais sonha, né? É o que Adão e Eva perderam com a entrada do pecado. Perderam, vamos dizer o seguinte, né? A presença, a plenitude do Espírito Santo dominando o coração, tanto de Adão e como Eva. E essa promessa, ela está reservada para nós. E a parte final diz o seguinte, no verso 9: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Tá? Pois todo o que pede, recebe. Recebe o quê? 3 pães.
Espírito Santo. Jesus e Deus. Trindade. E aí as três pessoas se fazem presente em nossa vida. Deus se faz presente em nossa vida através da terceira pessoa da divindade. Então vejam bem, todo que recebe para quê? Para dar para os outros. Tá? Vejam bem, olha o sentido aí da missão. E aí vejam bem, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Então, na dádiva do Espírito Santo estão todas as dádivas que Deus quer dar para nós nesses últimos dias. Amém. Deus não quer dar muitas bênçãos para nós. Deus só quer dar uma bênção para nós. E nessa bênção, na esteira dela, vem um pacote de bênçãos. Se você quiser chamar isso dentro da visão de Malaquias, bênçãos sem limites, né? Deus derramando essas bênçãos sobre a nossa vida. Pode dizer, irmão, tá? Deus abrindo as janelas, porque a porta já foi aberta no santuário. Tá? Agora Deus quer abrir mais ainda, irmão. Deus quer abrir mais ainda. Deus quer extravasar as bênçãos que estão contidas na sua graça, para que elas estejam em nossa vida. Para quê, irmãos? Para que a gente possa viver a vida que Deus quer que nós vivamos e possamos ajudar a alimentar o mundo. Amém. Dentro desse contexto, irmãos, Jesus termina dizendo o seguinte, né? Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Espírito Santo, irmãos, ele só vem em resposta a um pedido. Por quê? Adão e Eva jogaram essa bênção fora. E aí, nós não podemos receber essa bênção e, vamos dizer assim, e desperdiçar a bênção. É o contexto de Tiago. Desperdiçar a bênção. E aí Deus quer que essa bênção seja a bênção depois da cruz do Calvário, ou junto com a cruz do Calvário, a bênção mais valorizada em nossa vida. Amém. A plenitude do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, não tem vida cristã. Sem o Espírito Santo não tem crescimento espiritual. Sem o Espírito Santo não tem, vamos dizer assim, santificação. Sem o Espírito Santo não tem aplicação da justiça de Cristo em nossa vida. Sem o Espírito Santo, irmãos, não tem restauração à imagem de Deus. A pessoa do Espírito Santo é o responsável por essa missão aqui na Terra. E aí vem a pergunta: por que nós pedimos tão pouco essa bênção? Por que nós falamos tão pouco sobre a pessoa do Espírito Santo? E às vezes queremos viver a vida cristã sem o Espírito Santo. E até advogamos alguns conceitos, e até realizamos algumas coisas, mas nós estamos muito aquém do que Deus quer que nós tenhamos. Existe um capítulo que seria bom que todos nós lêssemos, principalmente em casa. O livro Testemunhos para Ministros, ele tem um capítulo específico, que ele abrange lá o que é, esse texto que nós vimos inicialmente, ele está também nesse capítulo. Ele fala o que é a chuva serôdia, e ele vem pontuando para nós o
que deve acontecer na nossa vida em relação à chuva serúdia. Existe aqui um pensamento nesse livro que diz: a dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem a dispensação do Espírito Santo. Pedir a bênção. Então, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de pedir a bênção de Deus. E aí nós temos que pedir com fé, nós temos que pedir com perseverança, e ela vai dizendo que podemos ter uma medida do Espírito de Deus. O que significa isso? Possa ser que em algum momento o Espírito Santo atua em nossa vida. Ela diz: mas tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se a igreja primitiva foi necessário 10 dias para que a bênção viesse, interessante lá que durante os 10 dias eles tiveram lá uma oração perseverante e eles estiveram unidos em oração. O que estava no coração de um estava no coração do outro. O desejo de um estava no desejo do outro. O que um buscava, o outro buscava. E durante 10 dias eles foram buscando de uma forma persistente. E se nós fizermos assim, irmãos, nós seremos agraciados com uma plenitude de bênçãos. Amém. Precisamos pedir a bênção de Deus. Eu fico olhando que às vezes nesses encontros nossos tem um lado de conhecimento, e é bom conhecer, né? Mas se isso aqui não acontece na nossa vida no dia a dia, irmãos, tá? A gente pode fazer gráfico aí da besta, a besta está assim, porque a besta agora vai aparecer assim, porque agora está faltando isso, porque não vai resolver o nosso problema. Tá? Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir sobreviver à crise. Certeza. Não tem a mínima possibilidade disso. Sem essa experiência e essa comunhão com o Espírito Santo, nós não temos, vamos dizer assim, a mínima condições de atravessar esse momento de prova e esse momento de, vamos dizer assim, tempestade que virá logo adiante. Qual deve ser então a nossa atitude em relação a isso, né? Nós devemos começar a ter uma experiência pedindo a Deus o poder do Espírito Santo. Qual a nossa maior dificuldade com o Espírito Santo? Nós não queremos ceder. Se nós não quisermos ceder, ele não vai fazer a obra. E aí nós temos que pedir com fé. E junto com esse desejo de fé, nós precisamos pedir com o desejo de que realmente ele venha fazer uma obra em nossa vida. Amém. Que a nossa oração seja: Senhor, nós queremos a bênção. Dentro desse conceito, irmãos, para nós terminarmos, primeira coisa, nós estávamos agora no Nordeste falando com um grupo de pastores, depois falamos com a igreja, e lá nós mencionamos o seguinte: que a maior necessidade que nós temos é do Espírito Santo. Outra coisa, também por onde a gente anda, nunca nós presenciamos tanto um ou outro coração entendendo esta necessidade. Então, com os olhos da fé, comece a enxergar uma grande corrente de oração envolvendo a terra. E aí você fazendo parte dela. Tá? Uma grande corrente aqui, ali, um aqui, outro ali, outro ali. Senhor, dá-me
meus pais. Dá-me a tua plenitude, Senhor. Amém. Dá-me a tua graça. Senhor, eu não conseguirei sobreviver espiritualmente. Senhor, eu não consigo viver a vida cristã. Senhor, eu não consigo cumprir a missão que o Senhor colocou sobre nós. Senhor, eu não consigo viver a dimensão da tua santa lei. Senhor, eu não consigo sair nem do desânimo que eu estou na vida. Senhor, eu não consigo sair nem desse, vamos dizer assim, redemoinho que a vida colocou sobre mim. Senhor, eu preciso da tua graça, eu necessito do teu poder. Então, irmãos, comece a enxergar que uma grande corrente de oração está se formando nesse mundo, né? E aí uma das coisas que Deus está tocando no meu coração é: Jorge, comece a orar, comece a ter uma oração particular como você nunca teve. Porque Deus quer que esta oração, que é chamada aqui a oração da importunação, mas é a oração que a plenitude das bênçãos vão cair sobre o povo de Deus. Amém. Nesta noite, o que você gostaria, no seu íntimo, no seu coração, dizer para o Espírito Santo? O que você gostaria que o Espírito Santo fizesse na sua vida? O que você gostaria que nesse final de semana aqui ele fizesse no seu coração? Uma das coisas, irmãos, que vamos dizer, eu me alegro com o Espírito Santo é quando ele revela algum pecado no meu coração. Eu dou graças a Deus por isso. Quando alguma coisa eu não consigo enxergar por mim mesmo, e ele vai lá e mostra: você tem que renunciar a isso aqui. Ainda que traga algum desconforto para a vida, ainda que traga em algum momento algum pesar no coração, mas eu me alegro. Esta é a missão do Espírito, irmãos: convencer do pecado, justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, aí o que acontece? Irmãos, Cristo começa a ser muito especial. Amém. Sem o Espírito Santo nós não podemos conhecer a Cristo. Sem o Espírito Santo, Cristo é apenas um personagem histórico para nós. Sem o Espírito Santo, irmãos, Paulo diz, nós não podemos dizer Senhor Jesus. E se nós não falamos Senhor Jesus sem o Espírito Santo, nós não sabemos o que estamos dizendo. Nós precisamos, irmãos, entender essa missão do Espírito. Na semana passada eu conversei com um líder de uma igreja e ele disse: pastor, o Espírito Santo está me incomodando. E eu estou vivendo uma vida assim muito rasa na esfera cristã. E Deus está querendo aprofundar em mim aonde eu estou errando em relação a Ele, para que Jesus seja especial na minha vida. Querido irmão, querida irmã em Cristo, abramos o nosso coração ao poder do Espírito Santo nesse final de semana. Que a nossa oração nesse final de semana seja: vem Santo Espírito. Senhor, não me deixe viver sem o teu Santo Espírito. Que falte tudo em minha vida, mas que não falte o Espírito Santo. Amém. Que bênção, irmãos. Você quer dizer alguma coisa para Deus no seu coração? Lá, só você. Diga para Ele agora nesse momento. Oh Pai, Deus de amor, foram muitos projetos, Senhor, que foram feitos aqui esse final de semana. Mas se o Espírito Santo não falar no nosso coração, Senhor, será somente conhecimento, Senhor. Será, Senhor, somente coisas, Senhor,
mas que não trazem vida para nós. Pai, nós queremos que o Santo do Espírito ele seja agraciado em nosso coração. Amém. Pai, tem coisas que nós não conseguimos enxergar em nós mesmos. Tem coisas que nós não conseguimos, Senhor, fazer na vida cristã, Senhor. Ainda do mais, Senhor, nós temos uma missão pela frente, Senhor, de evangelizar esse mundo, Senhor. Pai, Senhor, que essa promessa, Senhor, desta restauração da imagem, do cumprimento da missão, Senhor, da plenitude do Teu Santo Espírito, Senhor, para a seara ficar amadurecida, Senhor. Pai, esteja com a Tua igreja, Senhor. Dá-nos o Teu Santo Espírito, Senhor. Dá-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor. Eis a maior necessidade que nós temos, Senhor. A maior carência que nós temos, Senhor. Pai, precisamos do Teu Espírito, Senhor. Precisamos submeter a Ele, Senhor. Ele tem que ser aquele que nos guia, Senhor. Guia-nos, Senhor. Ajude para que nós sejamos crianças em Tuas mãos, Senhor. Coordene a nossa vida, Senhor. Pai, ajude-nos para que nós possamos ajudar a outros, Senhor. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Cada filho e filha neste vasto mundo, Senhor. Em Cristo Jesus. Alguma coisinha, irmão?